Um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos quebrou em menos de 24 horas e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo que tu precisa saber sobre o que aconteceu de fato com o Silicon Valley Bank. E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo... A polícia... Esconde as coisas. E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai entender o que aconteceu de fato com o Silicon Valley Bank. Eu reuni algumas informações que criam uma linha temporal para a gente entender passo a passo o que aconteceu de fato com o Silicon Valley Bank. Então, primeiro de tudo, o que é o SBV, o Silicon Valley Bank? Ele foi fundado em 1983 e ele se especializou em serviços bancários para startups de tecnologia, justamente no Vale do Silício. Então ele forneceu financiamento para que quase metade das empresas americanas de tecnologia de saúde fossem apoiadas por capital de risco. Eles trabalhavam com essa questão de capital de risco e apoiavam essas startups lá no Vale do Silício, principalmente em tecnologia e de saúde. Embora relativamente desconhecido fora do Vale do Silício, o SVB estava entre os 20 maiores bancos comerciais americanos, com 209 bilhões de dólares. Ou seja, galerinha, isso aqui não é pouca coisa, tá? É um dos 20 maiores bancos americanos. A gente tá falando aqui da segunda maior quebra bancária, tá? Então a gente tá falando aqui de quase 1 trilhão de reais. Então é coisa pra caramba. E por que o SBV faliu, Sendo um dos maiores bancos dos Estados Unidos, um dos 20 maiores, tinha quase 1 trilhão de reais em ativos. Em suma, o SBB ele encontrou uma clássica corrida bancária, quando as pessoas vão até o banco para sacar o seu dinheiro. E geralmente quando isso acontece dá meio ruim para os bancos, até porque eles não têm todos os ativos seguros, como a maioria das pessoas falam, Então a versão mais longa é um pouco mais complicada, Várias forças colidiram para derrubar o banqueiro, Primeiro houve o Federal Reserve, que começou a aumentar as taxas de juros há um ano para domar a inflação, ou pelo menos tentar domar a inflação. Eu já trouxe diversos vídeos aqui falando que essa medida de aumentar os juros ia prejudicar muito as empresas de tecnologia, principalmente por causa do capital de risco. Então, quando eles aumentam os juros, eles inviabilizam alguns negócios de tecnologia que dependem exclusivamente de juros mais baixos. Então, o Fed agiu de forma agressiva e os custos dos empréstimos mais altos minaram o ímpeto das ações de tecnologia e beneficiaram o SPV, afinal de contas. A taxa de juros mais altas também ocorreram no valor dos títulos de longo prazo, que o SVB e outros bancos engoliram durante a era da taxa de juros baixas, ou quase zero, ou seja, a gente estava num período que os juros de longuíssimo prazo eles estavam valendo bastante a pena, até porque os juros eles estavam baixos e a gente estava sendo uma prospecção, pelo menos os economistas na época estavam sendo uma prospecção de uma derrocada, um aumento muito forte da taxa de juros. Mas fato é que a taxa de juros aumentou pra caramba e isso soou como um contrapé para os bancos lá nos Estados Unidos, sobretudo o SVB. A carteira de títulos aqui de 21 bilhões, cerca de 100 bilhões de reais do SVB, estava rendendo uma média de 1,79% anual no rendimento do Tesouro de 10 anos, que é de cerca de 3,9%. Assim, pode parecer um rendimento baixo para a gente que vem no mercado de criptomoedas, mas a gente está falando aqui de um rendimento sobre cerca de 21 bilhões de dólares, ou seja, é um rendimento baixo, mas sobre um capital muito alto. Então, para eles estavam ganhando muita grana fazendo isso. Ao mesmo tempo, o capital de risco começou a secar, forçando as startups a sacar os fundos mantidos pelo SBV. E aqui entra a questão da corrida bancária. A gente está vendo que o capital de risco ele começou a secar, ou seja, o capital de risco começou a diminuir e as startups foram sacar o seu dinheiro que estava lá no banquinho das startups. Assim, o banco estava parado sobre uma montanha de perdas não realizadas em títulos no momento em que o ritmo de saques dos clientes aumentava. Ou seja, eles estavam presos naqueles títulos de dívida que eles tinham comprado de longuíssimo prazo com o dinheiro que a galera tinha depositado. Isso aqui é uma prática muito comum, do setor bancário. Eles pegam os ativos que as pessoas depositam, investem em outras coisas, emprestam para outras pessoas e acaba quando tem uma corrida de saque, quando as pessoas vão querer sacar esse dinheiro, o banco fica em sério risco. Porque justamente todos os ativos não estavam assegurados pelo banco porque eles estavam investidos em outras coisas. E se eles quisessem liberar esses ativos para os clientes novamente, eles teriam que vender os ativos que eles tinham comprado, no caso, esses títulos de longuíssimo prazo, galerinha? Mas passando aqui,
a gente vê que o pânico ele toma conta, né? Na quarta-feira, o SBV anunciou que SVB, no caso, anunciou que havia vendido vários títulos com prejuízo e que também venderia 2,25 bilhões, cerca de 10 bilhões de reais, em novas ações para reforçar o seu balanço. Ou seja, eles começaram a vender justamente os títulos de longuíssimo prazo que eles tinham comprado, dessa vez com prejuízo. Isso desencadeou o pânico entre as principais empresas de capital de risco lá nos Estados Unidos, que supostamente aconselharam as empresas a sacar o seu dinheiro do banco. As ações do banco começaram a despencar na manhã da quinta-feira à tarde, né, e arrastavam as ações de outros bancos com elas, ou seja, a ação do SVB estava caindo e puxando as ações do banco, porque trouxe uma desconfiança, de fato, para o setor bancário de uma forma geral, não apenas para o SVB, né? Então aqui, pois os investidores começaram a temer uma repetição da crise financeira de 2007, 2008, que foi quando o banco Lehman Brothers ele quebrou também, e daí o cenário foi muito mais complicado do que a gente viu agora. Mas na manhã da sexta-feira, a negociação do SVB foi interrompida e ela abandonou os esforços para levantar o capital rapidamente ou encontrar um novo comprador. Depois, o medo do contágio ele diminuiu depois que isso aconteceu, né? Apesar do pânico inicial lá no Wall Street, os analistas disseram que é improvável que o colapso do SVB desencadeie um tipo de efeito dominó que dominou o setor bancário durante a crise financeira. Ou seja, eles estavam dizendo que nesse momento não fazia sentido que aquilo se contaminasse. Porém, foi justamente pelo fato do Federal Reserve ter salvado o banco. Por quê? Se isso não acontecesse, a gente teria sim um efeito dominó na economia dos Estados Unidos, e não só na economia dos Estados Unidos, a gente teria um efeito dominó na economia global como um todo, né? Porque a gente não está falando aqui de um banquinho, a gente não está falando aqui de um banquinho, a gente está falando de uns 20 maiores bancos dos Estados Unidos. A gente está falando aqui de 200 bilhões de ativos totais, não é uma coisa pequena e certamente causaria um efeito dominó, tá? O sistema, aqui abre aspas, né? O sistema tão bem capitalizado, liquidou como sempre esteve, disse o economista-chefe da Mondis, o Mark Zandi, né? Os bancos agora estão com problemas, são pequenos demais para serem uma ameaça significativa ao sistema mais amplo, discordo, né? O banco, como eu falei, é um banco muito grande, poderia sim ter um impacto muito grande caso eles não tivessem resgatado. Né? Até segunda-feira de manhã, todos os depositantes segurados terão acesso total aos seus depósitos seguros, de acordo com o FDIC, né? O órgão pagará a todos os depositantes não seguros, devendo antecipado na próxima semana. A gente tem essa notícia de que o FDIC ele garantiria o fundo dos investidores, mas se eu não me engano, eles garantiriam os fundos que estavam ali entre 200 mil dólares. Agora, o que vem a seguir, né, galerinha? Portanto, embora o contágio mais amplo seja improvável, agora improvável, antes não era, tá? Os bancos menores que estão desproporcionalmente vinculados aos setores sem dinheiro, como tecnologia, criptomoeda, podem enfrentar dificuldades, de acordo com Ed Moyer, analista sênior do mercado de Holanda. E aqui abre aspas, né? Todo mundo em Wall Street sabia que a campanha do aumento de juros do Fed acabaria quebrando alguma coisa. E agora isso está derrubando os pequenos bancos, disse Moyer na sexta-feira. O FDIC normalmente vende os ativos do banco falido para outros bancos usando os recursos para reembolsar os depositantes os fundos não foram segurados. Como comprador, ainda pode seguir para o SVB, embora esteja longe de ser garantido. A gente viu que o HSBC ele conseguiu comprar o SVB, né, por €1, pelo notícia que a gente tem, que é um bagulho bem engraçado, para dizer o mínimo. Né? Então, aqui é o seguinte. Essa questão do medo em Wall Street, sobretudo pela questão do aumento da taxa de juros, foi uma coisa que eu já tratei muito com vocês aqui no canal. Né? Eu falei que aquele aumento de juros e também que foi consequência do aumento da inflação nos Estados Unidos e que não está baixando, ele quebraria algumas empresas, né? Justamente as empresas que dependem de juros baixos. E aqui a gente está vendo uma linha temporal que veio do mercado de criptomoedas. Porque se a gente for comparar o mercado tradicional com o mercado de criptomoedas, qual é o mais favorável aí a risco, né? Qual é o mais sensível a risco? O mercado de criptomoedas é um mercado muito sensível a risco, tá? Então, o primeiro mercado que sentiu foi o mercado de criptomoedas. A gente teve quedas de diversas empresas dentro do mercado de criptomoedas, como a FTX, Three Arrow Capital, Gemini, Genesis, etc. Né? A gente teve essas quebras acontecendo no mercado cripto e depois isso está vindo agora, começando vindo pela Silvergate, né, que era um banco que tinha relação com criptomoedas e agora entrando no mercado tradicional de fato. E eu queria dizer uma coisa para vocês, galerinha, eu acredito que isso não é o fim disso, tá?
os ânimos acalmaram, o Bitcoin está subindo pra caramba, hoje já passou dos 25 mil dólares, depois que isso aconteceu ele já subiu quase 20%, né? Justamente porque o Bitcoin foi criado depois da crise por causa dessa desconfiança dentro do setor bancário. Obviamente, quando isso acontece novamente, a gente cria novas desconfianças sobre o setor bancário e o Bitcoin começa a ter novos adeptos, né? Porque enxergam a tecnologia como uma proteção ao sistema financeiro tradicional e ao sistema bancário tradicional. Mas isso para mim não é o fim, tá? O fato de ter acontecido do Fed resgatar esse banco, eu quero ver quando outros banquinhos lá começarem a quebrar, banquinhos entre aspas, né? Porque esse aumento de juros que aconteceu no passado, ele ainda está acontecendo. A taxa de juros não está sendo diminuída, ela está aumentando gradativamente. Né? E esse mês a gente vai ter uma decisão muito importante nos Estados Unidos com relação à taxa de juros. Mas vamos acompanhar, vamos ficar vigilantes sobre isso. E eu vou fazer uma cobertura de tudo que está acontecendo com relação a SVB aqui no canal. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Tá certo? Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Valeu, fui!